Como buscar consciência sem saber o que é? O estado de gnoses? Como respeitar uma pessoa pelo o que ela é e não pelo que ela apresenta ou aparenta? Digamos que essa moça aqui na foto se chama Joana da Silva. Joana da Silva agora vai ser vista aonde ela não é vista, para dentro. Estamos vendo fora. Chegamos na realidade de sua pele. Nessa proximidade, Joana já não parece mais Joana. Vamos perguntar para a pele. É Pele da Silva? Muito prazer, Pele da Silva. Não, ela não vai responder. A pele não sabe sobre a Joana da Silva. Vamos para o próximo slide. Aqui temos as células. Olá, somos as células da Silva, da Joana da Silva. Não, elas apenas sabem que são células. Moléculas. Moléculas da Silva não existe. São apenas moléculas. Que está, inclusive, em outras Joanas que não são da Silva. E que não são também Joanas. Estão em tudo. DNA. Eu sou o DNA da família da Silva. Mas todo mundo tem pai e mãe. Então qual é o DNA de pai e mãe dentro do mesmo DNA? Você não identifica. Não há como fazer isso. Nem com os melhores equipamentos e melhores cientistas. Mesmo que você pegue um ancestral, né, e faça uma exumação, já não é mais o mesmo DNA. Possa até que tenha sido completamente perdido. Agora vamos para a subpartícula, o elétron, aqui fotografado. Fotografamos o elétron, mas nunca o átomo. Como pode o átomo existir para nós se não o vemos? O cientista está provando que consciência é aceitação. Não é uma questão de fé, presunção. É uma constatação nata. Você já vem programado a saber que existe. Não pode não existir átomo. Senão você que acredita ou não em átomo, em Deus ou não, em alma ou não, espírito ou não, também não existiria. Você sabe que você tem estrutura, e estrutura começa na partícula. Não tem outra forma. Você começa pequeno, cresce e depois se encolhe de novo. É criança, é adulto e depois envelhece e morre e volta para a Terra. Como isso pode ser duvidoso? Né? É uma crença. Não pode ser uma crença, porque é verdade. Ele acontece e diante dos seus olhos. Aqui temos agora uma ideia de átomo. Mas o átomo não aparece. É o átomo da Silva? Da Joana da Silva? Não, ele não sabe quem é a Joana da Silva. Ele não fez uma Joana. Ele fez um alguém para que ele se manifeste. És uma consciência no micro. Ainda além temos as cordas. Cordas da Silva, da Joana da Silva? Não, elas estão por demais distante em frequência da realidade de uma Joana da Silva, com o nome terceirizado de uma família fictícia. Agora aqui temos a ideia de um átomo idealizado. Ele não se chama Joana da Silva. E agora estamos aqui com o ponto de consciência. A própria essência, a faísca. Será que ela conhece a Joana da Silva?
parece que ela só conhece a pura luz. E agora, além da luz, a escuridão. Zero astro. O absoluto. E você está procurando na luz. A luz é a forma. Faça-se a luz, porque ela não existia. Antes existia apenas o absoluto. Só que você foge das trevas. E antes de haver qualquer luz, tudo é escuro e silêncio. E você quer falar de Deus, crer em Deus, ainda é atributo da mente, não é consciência. Você mesmo querendo buscar consciência na religião e numa escola iniciática, ainda é uma mente egoísta que quer se alimentar, se satisfazer, é puro desejo. Como eu posso buscar a consciência? Horas, eu sou consciência. Eu sou. Eu tanto sou que estou manifestando um corpo que dói, que fala por fome, fala por libido, fala por erros, fala por velhice, fala por juventude, fala por fala, ouve, vê, e faz isso tudo muito mal. Então, como eu posso ser essas coisas? Se eu mesmo me escolhi. Então eu sou consciência. O que eu sou é o que escolheu ser isso aqui, não isso aqui. Senão, seria pegar um reino mais atrasado que o nosso, o animal, então, né, devorar o homem como na época dos dinossauros. Ele se superar o homem. Ou o filho mandar nos pais. Sendo que é os pais que fazem o filho. O seu pai, que está em ti, te fez. Então tem muita coisa que é passado assim de uma forma, gente, que falar que é inconsciência é ofender a inconsciência. Por exemplo, as pessoas estudam décadas, muitas vezes, anos afinco, para se tornar um acadêmico. Aí você vai fazer uma consulta, a pessoa te diz assim: isso é trauma, porque, segundo você falou, seu pai lhe deu umas palmadas, você passou necessidade, não recebeu o que queria, não realizou seus desejos, e isso denota fracasso, então você tem carência, é falta de mãe, é falta de pai. E isso é chamado de trauma. Não, isso é aprendizado. Isso é a válvula, a mola de evolução. Todo mundo que foi maltratado, não quer dizer que você deve tornar sua vida um sacrifício para se tornar inteligente. Não. Mas estamos numa etapa de evolução terrestre em que quem não passa pela dificuldade não tem sobriedade. Eu vejo, eu trabalho em lugares onde a aquisição é alta, a educação é top de marca. As pessoas são super frágeis e deseducadas. O rico também tem boca suja. E é sujo. Muitos ricos, né, chegaram ao patamar que estão explorando seus empregados, explorando famílias, tanto que família significa escravo doméstico. E a gente exalta isso, família. Mas o que é família? E o que é cada ente de família? Você já fez esse retrocesso para trás? O que existia antes de existir todas as famílias? Um único ser, que é você. Todas as famílias são a sua família. Todos os outros são você. Não há outros lá fora. Se não está em você, não está lá fora, em lugar nenhum. E se você não está lá fora, você não está aí, você não existe. E falar isso para as pessoas que
encontrar a consciência é morrer, o quê? Morrer é identidade. Qualquer tipo de identificação e deixar de existir? Ah, não. Espera aí, meu camarada. Eu não quero saber desse papo de morrer e não existir. Que é coisa de louco e dá muito medo. O próprio medo é o ego. Inclusive, quando o ego quer ter razão, que ele usa o racional, em vez de a consciência usar o mental, a personalidade usa esse mental, né? Inverte as coisas, é puro medo. Aquela pessoa que vem te corrigir, a pessoa que vir me corrigir agora, é uma medrosa. Sinto dizer, gente, eu sou sincero, eu não guardo recados, eu não engulo os sapos para depois eu ficar doente, porque se um ficar doente, é toda a humanidade. Vocês estão entendendo? Se um evoluir, ainda a humanidade evoluiu. Agora, se ninguém evoluir, aí é um caso perdido. Pode passar a borracha. O projeto está fired. Falhou. Já pode criar outro tipo de seres, muito mais aperfeiçoados. Estão fazendo aí na Garta. A realidade dos Greys, que todo mundo é que nem falar de consciência, que significa morte e inexistência para a personalidade. Acontece também com as novas experiências laboratoriais, da natureza, que é o Grey. É muito feio, é perigoso. Eles abduzem pessoas e as abrem. Os nossos médicos também nos passam a faca e muitas vezes erram. Inclusive, às vezes, até deixam um bisturi dentro de você. E um ponto pode infeccionar. Você se contagiou lá mesmo. Tem médico que não troca nem a sua roupa. Ele quer ganhar o dinheiro. Tem uma tia minha que foi fazer uma operação, pegou uma infecção hospitalar. Ela só foi fazer um ajuste, né, de uma parte óssea devido a uma queda. Então, quer dizer, seria muito melhor ela ficar doendo do que ela ter ido para o hospital. Agora ela está correndo risco de vida. Então vejam, a inteligência, na verdade, é uma desinteligência. Os serviços são desserviços, porque eles não agem e nem mesmo conhecem isso de consciência, e nem buscam. Quando você vai no mercado, você já sabe mais ou menos o que é que você precisa. Ok? Você sabe, por exemplo, num brotinho no beira da estrada, que aquilo é quebra-pedra, porque você já experimentou aquilo e deu certo, a sua pedra realmente quebrou. Então, como vou falar de consciência? Se tem tanta coisa tangível que eu não conheço. Por exemplo, todos aí vocês conhecem guitarra? Eu tenho uma guitarra aqui, vou tocá-la. Vejam bem. Se eu não dissesse para vocês que isso é uma guitarra, vocês diriam que isso é um violão. Ah, tem som de cordas, mas vocês não estão vendo. Se vocês estivessem aqui comigo, tocassem essa guitarra, ou pelo menos a visse, vocês podem dizer, eu sei o que é guitarra. É diferente de violão. E eu tocasse um violão, eu não tenho aqui agora, vocês iam fazer a comparação, porque é só para isso que existe a mente. A mente é para comparação. Pensamento vem de pesamento, você pesa segundo evidência. Por isso que a ciência usa muito o mental, né, concreto, o intelecto, que na verdade é intel, era apenas para ser ponte para o logoi, o logos, que daí a gente decanta aqui chamando fiasquentamente de lógica. Não tem lógica na nossa lógica, porque a gente não conhece o que é lógica. Lógica é a própria consciência. A consciência ela não precisa ser buscada. Perdi a consciência, ela não pode ser perdida, porque até a voz que fala, o pensamento que fala, perdi a consciência, é um subproduto da consciência.
só que ela sombreada, sem força, perdeu carga. É só isso que é a diferença entre espírito e matéria. É uma distância frequencial. Acelera a matéria, ela desaparece. Você pega e deixa cada vez mais lenta o seu limite, deixa em estado de inércia completa a energia, ela se torna matéria. Só que ainda estamos vivendo o quê? Uma separação disso. Por isso que a gente busca. Mas a gente não pode buscar aquilo que se é. Por exemplo, você não contesta seu braço, porque faz parte de você. O que poderia ser consciência, a nossa realidade, que a gente possa explicar uma vírgula que seja do que pode ser estado de gnose, consciência, gnose, conhecimento geral, unitotal, sim ciência. Por exemplo, amanhã você sabe que vai nascer o sol. Quando você olha para o sol, você está crendo no sol? Não. Então, o sol é verdade. E verdade é consciência. Rezamos para salvar a alma. Você já teve encontro com a alma? Você pode estar rezando para acabar com essa alma. Porque conforme você vai pedindo coisa, enchendo essa alma, você a estoura. É como um cavalo de Troia. Ai, Senhor, purifique meus pensamentos. Se passar a borracha no seu pensamento, isso é purificação. Você quer isso? Quer perder totalmente a razão? Então reze para que purifique seu pensamento. É só apagando eles, tirando o seu mental. E tem um monte de gente aí vivendo pura, né? Amanasas, sem o mental. Já morreu o mental, ficou só o emocional para dar de base para esse corpo de ventríloco, né? Esse boneco que pode cair amanhã. E não tem consciência de nada, a não ser de ser ele mesmo enquanto ele está em pé. Então o que poderia nós, com a mente, de uma forma superficial que seja, definir o que é consciência para buscá-la? Consciência só pode ser aceitação. A pessoa é consciente, ela sabe que ela não estava aqui, está e não estará mais. Ela estava na consciência, agora na inconsciência, e voltará para a consciência uma oitava acima. Agora com o conhecimento da inconsciência. Agora essa consciência é completa. Como ela pode achar que a doença é algo ruim? Que a miséria é algo ruim? Ou que a riqueza é algo bom? Se ela sabe que ela não estará o tempo todo com esse pertencimento àquilo. Ela não existia, existe e deixará de existir. Para a consciência, tudo é aceitável. Então, consciência igual aceitação. Se me dói, é bom. Se eu estou saudável, muito bom. Se eu estou doente, bom. Estou vendo. Eu estou talvez precisando, é a natureza, a consciência me dizendo, pare. Às vezes ela te barra para não acontecer coisas piores. Às vezes tem até pessoas que morrem para não acontecer de todos morrerem. Eu sempre falo, não seria nem um pouco triste um psicopata que vai vir programado para explodir um templo de pessoas que estão ali na inocência procurando Deus? Vejam, eles rezam pedindo Deus, eles encontram o diabo, porque eles estão pedindo coisas que enchem essa alma, e tem que vir alguém como agente de karma para que essa alma se liberte de si mesma. O que é isso? Vejam como acontece as coisas vistas como consciência, e na verdade é inconsciência, e muito mais que isso, é demência, a forma com que a gente vive como sociedade humana. Percebam, eu já ouvi pessoas falando mal das crianças, que as crianças são estúpidas, e confunde estupidez com puerez. Elas são puras e só ficam ultrajadas, se tornam crianças estúpidas por causa do adulto.
Não por causa que a criança vem estúpida. Ela não vem sabendo de nada, mas também não vem contaminada. A criança só vive. Quem tem filhos, além de ser assim um ótimo, né, sacrifício por amor, porque você recusa, você abre mão, você renega a sua própria vida para doá-la aos outros, para viver a vida dos outros, mas não para controlá-la, e sim amá-la. Isso também é consciência. Então, consciência na nossa realidade, que pode ser explicada verbalmente, podemos falar do amor, esse amor paternal, maternal. Também tem filial, né? Não é todos os filhos que são rebeldes e querem ver os pais morrerem para ganhar herança. Temos também a aceitação. Aquela pessoa que está tudo bem, está cansada, eu vejo por mim. Eu estou pegando esse hábito. Eu não aguento mais, eu trabalho no pesado, construção civil. Mas eu continuo, porque eu penso assim, pô, eu estou em pé, eu estou conseguindo ainda me movimentar, então tudo bem. A dor é apenas um detalhe. Doença é a mesma coisa. Você trabalha, 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 como a natureza também trabalhou para dar a mente, agora você quer parar de pensar. Escolitas, filosofias que ensinam, parem sua mente. Não, você não vai parar sua mente enquanto não morrer. Morrer em vida ou morrer em morte. A sua mente um dia vai parar, vai ser apagada. Só esperar a morte. Não precisa perder tempo com uma meditação que não vai funcionar. E se você conseguir parar de pensar, morrer toda a sua identidade, toda a sua personalidade diante de uma contemplação, você não vai suportar. Sabe por quê? Porque vai ter demôniozinhos arranhando a porta do céu e te puxando para baixo. Você não vai voar. Uma vez aconteceu comigo numa viagem astral. Uma pessoa que perseguia a viagem astral, mas dizia que acreditava em alma, me aparece inconsciente no astral, pendurada nas minhas pernas, dizendo: você não vai voar, seu bruxo. Não vai. E aquela pessoa se apresentou lá com uma roupa negra, cheia de sombras, fumaças em torno dela, e eu, que era visto como bruxo, estava de branco. Por quê? Porque a consciência, ela já te dá uma tonalidade na tua alma. Até inclusive, eu aconselho, faz parte do meu curso de Reiki xamânico onírico, que as pessoas usem branco para que apareça a sujeira. Por isso que o médico usa branco. Para que se solta uma gota de sangue, ele poder, opa, eu vou tirar isso aqui porque eu não posso levar isso aqui adiante, essa contaminação, esse contágio. Não é justo. Eu vou estar, né, passando isso para quem talvez não veio para receber. Inocentes. E outra coisa também, as pessoas falam tanto, né, citam autores de livros aclamados e tudo mais, porque elas não têm capacidade delas mesmas ser autoras da vida delas, e vêm falar da vida, de mudanças, problema. Problema, quando você fala problema, é a mente de novo, é o ego de novo, é a personalidade de novo. Há problemas para ter soluções. É uma mente que quer se ocupar, ela quer se divertir. Ela quer apenas ficar na rede vendo o celular. E o celular é esses modismos de novas doenças, novos traumas. É que isso não pode dizer. Foi porque a pessoa falou, porque o pai fez isso. Gente, eu acredito que o ser humano nunca viveu. Possa que ter tido algo de vida na Atlântida, algo de vida, né, nessas auroras, na Lemúria, na Arcádia, quando éramos plenos, sem muita informação. Você quer ser sábio? Não queira saber demais. Quanto menos você saber, não saiba. Seja o que você quer saber.
Deu, acabou os problemas. A pessoa que vê problema para ter solução, ela vê doença para ter saúde, essa pessoa ainda é dual. Ela não pode ser chamada de uma pessoa consciente, mesmo que ela já esteja em avançada idade. Isso não é experiência, é involução. E outra, falar em consciência, e daí se você falar para a pessoa, você atrai tudo o que você quer aqui no meio da testa, só que vai se realizar conforme o seu desejo. Porque esse chakra aqui ele não tem karma ainda. Ele foi dado agora, na quinta raça. É um adicional, está acima ainda do chakra dessa raça, que é o de falar. Esse da garganta, que também está ganhando karma, gente. Pelo que a gente fala, e não porque o jeito que a gente fala, e sim pelo que a gente fala. De falar as coisas sem ter certeza. Consciência é simplesmente tu ter certeza. Por exemplo, eu sou do sexo masculino porque eu vejo que eu sou do sexo masculino. Eu tenho consciência de que eu sou um homem. Minha alma. Tem muita gente que fala alma, que não sei o que, vai para a escola iniciática, reza para a alma, não sei o que. Nunca evidenciou essa alma e funciona com ela toda noite, funciona com ela depois da morte. Aí a pessoa vem me dizer que é fantasmagoria. Isso é coisa do demônio, ou coisa de fantasma, coisa de loucos, imaginação. Que é pior, né? Imaginação ainda cria Shakti. É algo intrínseco, nato do ser humano, tem que ter. Mas o pior é elas achar que é fantasia, que é algo que não está ali. E a alma está ali. Então, o que seria a consciência de alma? É você evidenciar a alma. Então agora você já não é. Você não acredita, você é. Você tem consciência que a alma existe. Espírito. Muito além disso. Ah, eu sou espiritualista. Eu fui na escola iniciática, tenho um mestre tal, né, o Avatara. Mas você nunca evidenciou um espírito para saber se aquele ser, ele realmente é um Avatara. O que te garante que ele é? É bem provável que seja, mas você não tem prova que é. Então você está fazendo o quê? Está pior que aquela criança. Você perdeu a noção da criança. A criança, ela não crê em nada. Ela se envolve em tudo, mas sem identificação. Tanto é que ela brinca com um brinquedo, no ano que vem você tem que dar outro. Mas ela vive aquele brinquedo. Ela se reintegra com aquele estado. E depois ela solta. Ela quer outro. E o adulto não entende. O adulto não. Que você acha que não sei o que, meu dinheiro é capim. Não, é a criança experimentando tudo. Ela não tem medo da morte, até que ela coloca o dedo na tomada. Se você dizer para ela não coloque, ela não entende que ela vai terminar. Porque ela ainda está com a mente daquilo que nunca terminou. A mente da criança é abstrata. Então não ofendam as crianças com a sua chula compreensão de adulto ou de velho, caduco. Por exemplo, a criança cai, a primeira reação dela, ela vê que nós estamos fadados a identificar ângulos, alto, baixo, porque a mente, ela é pesamento, pensamento, peso e medida, comparação. Então a nossa referência, tudo que é mais alto é superior a nós. Então a criança já começa submissa, escrava da circunstância, das aparências. Ela olha para o pai e a mãe que estão mais para cima, ela cai, regala os olhinhos, olha a reação dos pais. E se eles reagir com meu Deus, você se machucou, a criança chora. Faça o teste. Eu fui pai de 2 meninos maravilhosos. Eu sei que esse sacrifício, isso que a gente renega da vida da gente, a gente vende a vida da gente para experimentar o que é a vida no outro. A gente vê o que é consciência e quanto a gente está inconsciente. A criança é primavera da alma.
O próprio planeta, ele tem 4 estações porque ele está torto. A gente começa a mudar de estação quando a gente começa a entortar, quando a gente começa a crescer. Diminui-te se queres seres grande. Senão você não entra lá na consciência que você busca. A criança começa com a primavera. O adolescente, o verão, daí explode, hormônios e tudo mais. O adulto já começa, né, no seu outono, se preparar para o inverno, que é a morte. Né? Começa a acumular bastante, eu acho, para deixar para os posteriores, para a posteridade. Depois chega no inverno, daí acontece o fato. Fim do ciclo. Congela. É um corpo inerte, frio e que tende a desaparecer. Mas depois volta tudo. Só que primavera é simbolizada por flores. A flor, ela pode ser flor na primavera, no verão ela torra, no outono cai as pétalas e no inverno é só talo com espinhos, amargura, amarguezas, né? O velho na sua fase, cada fase da vida, as idades tem estações, são estações sendo manifestadas. Aí ele só olha para trás, é o inverno chorando, neve, muita chuva, congelado, chorando o passado, porque não tem mais futuro. Só que ele não sabe que tem, volta de novo a primavera. Então aquela flor, vamos simbolizar a flor com a sua consciência que você busca e não sabe o que é. A flor desabrochada. Depois dela ser absoluta, ela se torna relativa. Agora ela tem um caule cheio de espinhos e uma flor sobre eles linda. A flor, ela é flor, ela chega no verão, ela torra, no outono as pétalas caem, no inverno ela só talo, depois volta a flor de novo. Então quer dizer, dentro do talo sempre existiu a flor. Ela só mudou de estado. Então, como você vai buscar consciência se você não sabe o que é consciência? Como você, na inconsciência, vai tentar explicar a consciência? São água e óleo. São duas coisas que, apesar de serem complementares, uma não existe sem a outra, mas uma deixa de ser ela mesma quando se envolve com a outra. Se a consciência entrar na inconsciência, ela se torna inconsciente. E vice-versa. É como uma gota no oceano. Você já não identifica mais a gota. Mas o mar é tudo o que é. Cada um é uma gota. Separado é uma gota. No mar não existem mais gotas. E você sendo o mar, e não aquele que tem sede, não há mais sede. Não há mais medo de nadar. Não há mais perguntas sobre o mar. Você é o mar da consciência. Paz reverencial a todos.